Olá, muito boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Patrícia Matos, estou aqui com a minha parceira Fernanda Farias, nesse último dia de apresentações do IC Moda, Sustentabilidade e Inclusão. Bom, quero primeiro dizer da nossa alegria desse encontro, agradecer a esse convite que nos foi feito pela professora Cíntia Tavares, a nossa presidenta do colóquio, e também queremos agradecer Ana Mary e Suzana Barreto, que são coordenadoras do GT, que leva o mesmo nome, Moda, Sustentabilidade e Inclusão, e também os coordenadores de iniciação científica, Marcelo Machado e Thaisa Vieira. Grande prazer estar aqui com vocês hoje, vou me apresentar rapidamente, passo para a professora Fernanda e depois a gente começa com as apresentações. Bom, como eu já disse, me chamo Patrícia, sou professora e pesquisadora na área de moda e relações de gênero, trabalhei na instituição da UFC como professora substituta, também dei aula na pós-graduação da Estácio em Moda e Cultura de Mercado, faço parte de alguns coletivos, como o Coletivo As Avessas, que estuda moda, relações de gênero e decolonialidade, a REDEM, que é a Rede de Estudos Decoloniais em Moda, e tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês hoje. Bom, fazendo aqui um pouco a minha audiodescrição, sou uma mulher cis, da pele parda. Estou usando aqui uma blusa na cor vinho, colar em tons azuis, uso um óculos de armação tartaruga, meu cabelo é cacheado, atrás de mim uma parede e quadros de ilustradoras e artistas aqui da região. Bom, a minha conexão está um pouquinho instável, espero que vocês estejam me compreendendo bem, peço desculpas de antemão e quero passar agora a palavra à professora Fernanda Farias. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, né, com a minha maravilhosa colega, a professora Patrícia. É um prazer realmente muito grande estar fazendo parte de um evento de tamanha importância, né, e falando de sustentabilidade, que é realmente os nossos, assim, é um amor imenso para a gente, né. Eu sou formada em design de moda pela Université Lyon 2, na França. Tenho mestrado em negócios turísticos aliados à moda, justamente falando dessa questão do fast fashion, né? Sou doutoranda em design de moda pela Alminha em Portugal, justamente relacionado também à sustentabilidade, então tenho diversos trabalhos nesse sentido, e uma paixão muito grande por esse tipo de pesquisa, né? Trabalho com moda há mais de 20 anos e sempre com essa pegada mais para o lado realmente do entendimento, do estudo, da pesquisa, e muito focada também nessa área da sustentabilidade. Então, é um prazer realmente imenso a gente estar aqui no terceiro dia, né, Paty, com trabalhos maravilhosos que a gente tem vontade de passar a tarde toda falando e conversando sobre eles, e hoje vai ser muito especial, nós temos trabalhos de excelente qualidade, então, realmente vai ser muito, muito bom. Fazendo também minha audiodescrição rapidamente, né, sou branca, estou de óculos com armação prateada, estou com cabelo solto, meu cabelo é meio liso, meio ondulado aqui nas pontas, estou com um batom mais escuro, estou vestindo uma blusa de algodão orgânico com tingimento botânico natural, que eu adoro, com um cordãozinho também todo né, com pedrinhas com sementes da Amazônia, que é uma coisa que eu tenho muito carinho. Lá atrás eu tenho minha parede de tijolinhos brancos, uma cortina de linho, né? O sol entrando um pouquinho, faz um pouquinho de luz ali atrás, então torna um agradável, né? Um ambiente bem agradável, bem natural. E assim, e com um sorrisão, como eu falei ontem, na boca, né? Assim, porque realmente muito feliz de estar aqui. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, professora Fernanda. E aproveito também para agradecer a todo mundo que compõe o colóquio, a Fernanda Massi, que é aqui a nossa monitora, a Marcela, todo mundo que está aqui nos bastidores e faz esse evento maravilhoso acontecer. Bom, antes da gente começar, a gente vai explicar mais ou menos como vai funcionar a nossa dinâmica aqui hoje, tá?
Nós temos 8 trabalhos no total, se todos comparecerem, e a gente espera que sim, e são trabalhos muitíssimos interessantes, porém a gente tem um limitador que é a questão tempo, né? A gente precisa encerrar o nosso encontro às 15h30 pontualmente, então com isso, cada apresentação deve girar no máximo 7 minutos, tá? A gente fica aqui controlando o tempo de vocês, a gente avisa logo que terminar. Então, a gente gostaria de começar esse primeiro bloco, chama os primeiros 4 trabalhos, na sequência a professora Fernanda chama os outros 4 últimos, tá? Então, para a gente começar essa primeira rodada, eu gostaria de convidar Inessa Flávia Pereira Cabral, que vai apresentar o seu trabalho intitulado como Consumo Consciente de Artigos de Moda através da Sustentabilidade, Resíduos de Corte. Inessa, fique à vontade, quando estiver terminando o seu tempo, a gente avisa. O espaço é todo seu. Boa apresentação. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Dá para me escutar bem? Então, o que acontece? Vou dar uma breve introdução sobre mim, sobre a minha orientadora, que ela foi minha orientadora de TCC, tá? Eu sou Inês, eu sou formada em design de moda, atualmente estou fazendo bacharel em Direito, e eu faço parte de uma equipe de pesquisa de orçamentos públicos pela Unicristos, e a minha professora, ela está fazendo mestrado em Portugal. Pode passar, por favor. Deixa. Passa de novo para aparecer as imagens, por favor. Pode passar. Então, gente, o meu tema é o artigo consciente, né? Na indústria da moda e tudo mais. E o que acontece? A gente vê que na indústria da moda, os recursos naturais, ele tem um tempo, né? Tem uma durabilidade. Então, assim, com o consumo desenfreado, isso acaba poluindo, né, os nossos mares, poluindo as nossas futuras gerações, né, com pouco produto, com pouco mão de obra, com pouco matéria-prima, tá? O que acontece? Desculpa. Os resíduos, eles são produtos que começou a ter essa ideia de conscientização quando a indústria começou a usar pele de animal, né? Isso na década de 80 e tudo mais. Então, começou a ter essa conscientização dos resíduos, né? O objetivo desse trabalho é analisar 2 marcas, né? Insection Shoes e Contextura. Essas 2 marcas, que elas visam a sustentabilidade na sua linha de produção, tá? Aí, aqui, eu falo sobre as leis, né, brasileiras em vigor. Que, assim, nós sabemos que o Brasil é o 4º maior produtor de confecção, né, mundial têxtil, e ele trabalha, 70% das mulheres, elas fazem parte da mão de obra, né, e 1,5 milhões de empregos diretos, que é feito, e 8 milhões de empregos indiretos. Então, assim, é muita produção, né? Então, assim, para poder legalizar esses resíduos, o Brasil criou uma lei, né, para isso, que é a Lei Federal 12.305, que foi sancionada dia 2 de agosto de 2010, certo? Que essa lei, ela visa, né, a reciclagem, né, dos tecidos, e o que a gente vai fazer com ele, né, seria as ferramentas para o meio ambiente, né? Tipo, enfim. Mas só que ele não foca na parte do químico e do biológico, porque há tecidos que eles acabam sujando os nossos rios, as nossas águas, né? E esses resíduos, eles não são biodegradáveis. Então, a gente acaba que precisa levar ele para algum ponto para reutilizar. Então, a gente acaba levando esses resíduos para os artesãos
para poder fazer o ciclo de vida do resíduo e ressignificar o produto, né? Então, pode passar, por favor. Eu vou falar agora da marca Insection Shoes, que é uma marca de sapato, certo? É brasileira, foi criada em 2014, em Porto Alegre, e ela visa produtos sustentáveis e veganos, tá? O reaproveitamento de acessórios e sapatos, de produtos, eles visam, né? As sobras de borrachas industriais e plástico reciclável. O foco da empresa é a responsabilidade para o seu cliente e a consciência de um produto sustentável, tá? Pode passar, por favor. E agora eu vou falar da marca Com Textura. É uma marca feminina, certo? Que visa o slow fashion. São peças atemporais e exclusivas, que são técnicas de artesanato, né? Como o zero waste e o upcycling. E eles também trabalham muito com mulagem e tudo mais. Eles têm uma técnica visada à sustentabilidade, sendo uma técnica corte livre, ou seja, na hora do enfeite do tecido, eles acabam cortando de uma forma que não tenha reaproveitamento, não tenha resíduo, tudo é aproveitado. Como mostrei aqui 3 fotos de uma coleção deles, que é a coleção de 2020, chamada Luzes, que trabalha com essa temporalidade, esse minimalismo, e é isso, gente. Aí, pode passar, por favor. Eu vou falar agora sobre os produtos sustentáveis através do design, certo? Que o design e o artesão, eles têm que andar juntos para poder ter um consumo consciente, né? Pode passar, tem fotos, por favor. É um consumo consciente, certo? Visando a economia, tá? A sustentabilidade global e a preocupação ambiental, tá? Por favor, pode passar. Eu vou agora falar sobre o upcycling e os resíduos de corte. O upcycling é uma técnica de reaproveitamento de resíduo, que nesse caso aqui, seria para ajudar na economia, certo? E focando também no design, e é muito voltado também para o mundo da moda. Trabalhamos muito atualmente sobre isso. Pode passar, por favor. O técnica de fuxico também é uma opção legal para poder o reaproveitamento de tecido e de corte, certo? Ele é uma técnica que veio da África, certo? Se criou na África, mas começou a se popularizar no Nordeste do Brasil, e ele é uma técnica milenar, né, fazendo bolinhas com os resíduos para poder fazer cama, mesa e banho, vestuário, e atualmente é muito visado no mundo da moda isso, né? Enfim, pode passar, por favor. O meu fichamento seria aqui do trabalho, né? O problema, né, de descarte dos resíduos, né? As soluções que eu dei, né, para a sustentabilidade, focando sempre no artesão e no design andando juntos, e a economia, e visar a vida longa do tecido, né? Do reaproveitamento. E aqui eu coloco os meus referenciais teóricos, e muito obrigada, gente, por tudo, e agradeço a Deus por chegar até aqui. E no finalzinho eu coloquei o meu contato e da minha orientadora. E é isso. Muito obrigada, Inessa. Sem dúvida, a questão dos resíduos é uma problemática que a gente merece dar atenção. Muito interessante o teu trabalho. Como combinado, a gente vai conversar sobre os trabalhos ao final, tá certo? Eu vou pedir um pouquinho para você aguardar, que aí no final a gente fala um pouco mais, tá bom? Bom, seguindo aqui a nossa programação, gostaria de convidar o aluno Gabriel Henrique Alves, com seu trabalho intitulado O Upcycling como Alternativa para a Produção de Moda no Contexto Pós-Pandemia de Covid-19. Gabriel, você está aqui com a gente? Estou sim. Vocês conseguem me ouvir? Sim, tá. Boa apresentação. Beleza, obrigado. Pode passar, por favor?
O trabalho ele é o upcycling como alternativa para uma produção de moda no contexto pós-pandemia de Covid-19. Ele foi desenvolvido por mim e pela doutora Lucimar Emídio. Pode passar, por favor. A gente sabe que a forma linear econômica e não sustentável que a gente vive, baseada na produção, consumo e descarte, junto com o aumento populacional e as mudanças nos hábitos de consumo, são os principais responsáveis por aumento dos resíduos sólidos urbanos. Essa apresentação ela conta com resultados parciais de uma pesquisa de iniciação científica, em conclusão, na realidade, que tem como objetivo compreender as iniciativas de moda upcycling já existentes e sua possível empregabilidade nas indústrias. Pode passar. O termo upcycling ele tem origem na década de 90, mas ele só aparece em bibliografia no ano de 2002, no livro Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things, do William McDonough e o Michael Braungart. Nesse livro, eles propõem um novo olhar sobre o ciclo de vida dos produtos. Na moda, o upcycling geralmente ele ocorre através de peças de roupa em desuso, como as reprovadas no controle de qualidade da indústria, e também os resíduos produtivos, como os do corte, por exemplo. Os períodos de crise, eles são responsáveis por gerar alterações no modo que a gente se comporta e consome. Um exemplo disso é o período de escassez, oriundo da Segunda Guerra Mundial, que originou a campanha governamental britânica Make Do and Mend. Pode passar, por favor. Nessa campanha, o governo britânico ele ensina às mulheres que estão em casa formas de produzir roupas através de suas roupas e também através de outros têxteis da casa, como cortinas e lençóis. Pode passar, por favor. A pesquisa de iniciação científica ela tem como problemática como abordar os aspectos teórico-práticos e metodológicos do upcycling como alternativa para uma produção de moda mais consciente, sustentável e regenerativa. A gente optou por uma abordagem de caráter exploratório, já que a modelagem ela é muito exploratória. Aliada com um estudo bibliográfico, toda a exploração ela foi realizada em conjunto com o Ateliê Bianca Baggio, uma empresa de moda sustentável em upcycling de Londrina. A pesquisa ela é orientada pelo modelo ModThink de Emídio, que conta com 5 fases dinâmicas, atreladas às ferramentas de design, sendo essas a primeira, análise do problema em modelagem, a segunda, investigação em modelagem, a terceira, exploração em modelagem, a quarta, verificação em modelagem e a quinta, execução em modelagem. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma imagem do modelo ModThink e todas as ferramentas atreladas às suas fases. Pode passar, por favor. Na fase 1 de análise do problema de modelagem, a gente procurou compreender quais variantes envolvem o processo de upcycling de moda através do estudo bibliográfico, compreender mesmo o que é o upcycling quando ocorre na moda. A gente percebeu que sempre há uma necessidade que as peças em desuso sejam selecionadas, higienizadas, catalogadas, desmontadas e reconfiguradas, o que gera um tempo de produção mais lento, porque há retrabalho no momento de descosturar e recosturar as peças, o que caracteriza a produção como slow fashion. A gente também percebeu que existem alguns cuidados indispensáveis, como a atenção às características dos materiais utilizados, como suas modelagens, aviamentos, gravatura, sentidos do fio, composições, drapabilidade dos tecidos e os pesos. Pode passar, por favor. Na fase 2 de investigação em modelagem, a gente procurou exemplos de iniciativas desse tipo de produção e o impacto delas no mercado, e também junto com o estudo de caso no Ateliê Bianca Baggio. Em 2017, a Marine Serre vence o prêmio LVMH para jovens designers com sua marca homônima de moda upcycling, o que mostra o interesse de marcas de luxo no mercado de moda sustentável. A Marine ela cria roupas a partir da produção de painéis têxteis, que ocorrem através da desmontagem, geometrização e remontagem de outras peças em desuso. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um painel têxtil desenvolvido através de jeans pela Marine Serre e estampado a laser. Pode passar, por favor. Em 2019, o Grupo Prada ele assina um acordo de sustentabilidade vinculado a um empréstimo de 50 milhões de euros com a empresa de serviços financeiros Credit Agricole Group, e ainda em 2019 eles lançam o Prada Renylon, que é um material feito através da reciclagem e purificação dos plásticos coletados nos oceanos. Em 2020, a Miu Miu, que é a outra marca do conglomerado, ela lança uma coleção
de moda upcycling, feita através de peças das décadas de 30 a 70. Aqui a gente vê que a intensificação desse tipo de iniciativa comprova um maior interesse e adesão dos consumidores a marcas que procuram reduzir seus impactos socioambientais. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma imagem da coleção de upcycling da Miu Miu, lançada em 2020. Pode passar, por favor. No contexto do ateliê, existem 3 principais formas de produção. A primeira, através da confecção de painéis têxteis, tal qual a Marine Sterling faz em sua marca. A segunda, através da produção de peças únicas por meio de modelos específicos e exclusivos, que é geralmente sob medida do ateliê. E a terceira, mediante da criação de receitas construtivas de novos modelos através de alguma determinada vestimenta de descarte que existe em excesso no estoque. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma calça jeans feita através da técnica de painéis, um vestido feito através de peças exclusivas sobre medida para uma cliente, e a terceira é um modelo de eco bag feito através de uma receita construtiva que utiliza a parte de trás da calça jeans, que é um material em excesso no estoque. Pode passar, por favor. Quanto às perspectivas da moda pós-Covid-19, a gente sabe que os impactos eles foram e serão de curto e longo prazo e atingem mais gravemente os países produtores mais pobres. Segundo a sociologista da Universidade de Artes de Londres, os aspectos da moda da crise são simultaneamente econômicos, estéticos, culturais, políticos, locais e nacionais, assim como globais e globalizantes. Pode passar, por favor. Quanto às mudanças de curto prazo, a gente já percebeu a maioria delas, né, que foram, por exemplo, as semanas de moda ocorrendo de forma online, a forte crise econômica nos países produtores de produtos e matérias-primas, a ligeira redução na poluição global, a redução no consumo de roupa nas grandes capitais de moda e também o aumento das vendas online. Segundo o portal Business of Fashion, algumas marcas, no começo da pandemia, consideravam utilizar o seu estoque parado como alternativa futura de produção, como a dinamarquesa Ganni. Pode passar, por favor. Ainda em 2020, a Ganni lançou uma coleção de upcycling em parceria com a Levi's, e em 2021, uma coleção de upcycling através do seu estoque, dessa vez, com a Lualia, que é outra vencedora do prêmio LVMH de 2020. Por favor, pode passar. Como considerações finais, o modelo Modfin, ele é a base do desenvolvimento tanto técnico-produtivo quanto criativo desse projeto de iniciação científica. As fases 3, 4 e 5, elas não foram finalizadas a tempo de entrar nesse congresso, mas estão sendo realizadas em conjunto com o ateliê Bianca Baggio, onde o pesquisador, no caso eu, concebi peças de moda upcycling através de produtos em desuso, a fim de selecionar qual é a empregabilidade dessas peças, desse tipo de produção, para solucionar os problemas de estoque morto ocasionados pela pandemia de Covid-19. Os resultados desse projeto de iniciação científica, em conclusão, eles serão disseminados nas próximas edições do colóquio. É isso. Pode passar. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigada, Gabriel, e parabéns pelo trabalho. Muito interessante que você traz, além do estudo de caso, né, vários exemplos de moda contemporâneas que estão já utilizando dessa prática. Vou te pedir para segurar um pouquinho, que ao final a gente conversa um pouco mais sobre esse tema que tanto nos interessa. Mas parabéns, belíssimo trabalho. Obrigado. Bom, agora eu gostaria de chamar aqui para apresentar o seu trabalho a Ana Beatriz Pedroso dos Santos, em coautoria com Maria Adelina Pereira, do seu trabalho intitulado como Projeto Cão Amigo, colchonetes com fibras de cães para a população em situação de rua. Ana Beatriz, fique à vontade, boa apresentação. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer a toda a organização do colóquio pelo apoio, pelo interesse na divulgação em conhecimento científico. Queria agradecer também a professora Adelina, que está acompanhando com a gente, e depois pode ser que ela fale mais alguma coisa sobre o trabalho. Esse meu trabalho ele foi desenvolvido no primeiro semestre desse ano, resultado do meu trabalho de conclusão de curso na FATEC Americana.
Pode passar, por favor. Bom, quando eu comecei esse trabalho, eu pensei primeiro, o primeiro passo foi buscar entender a sustentabilidade, o que é a sustentabilidade e por que a gente precisa pensar sobre isso. Pode passar, por favor. Então, a gente vê que a primeira coisa é que o uso dos recursos naturais, ele começou para a gente atender às demandas humanas, e principalmente para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Só que com o crescimento da população, isso gerou um grande aumento na nossa exploração sobre o meio ambiente. E essa relação que a gente tem com a natureza hoje em dia, ela é insustentável. Então, a gente tem alguns dados aqui, a previsão é que em 2030 a gente precisa de pelo menos 3 planetas Terras para suprir essa nossa necessidade, essa nossa demanda. Pode passar, por favor. Bom, e com tudo isso, as consequências, né, dessa exploração que a gente ocasionou ao meio ambiente trouxeram consequências, como, por exemplo, a alta concentração populacional, a contaminação do ar, do solo, das águas, o desflorestamento, enfim. E quem realmente sofre com essas consequências, com esses males, é a população mais pobre, são as pessoas mais vulneráveis. E como a gente pode observar, o próprio consumo dos recursos disponíveis também é desigual, né? Então, a gente tem uma citação do Boff, onde ele fala que os mais ricos consomem 82,4% das riquezas da Terra, enquanto os 20% mais pobres têm que se contentar com apenas 1,6%. Então, até mesmo esse consumo ele é desproporcional. Pode passar, por favor. Então, a gente vê que os nossos problemas sociais, essa desigualdade, eles são, sim, uma consequência da nossa interação com o meio ambiente, seja diretamente ou não. Além dessa exploração ambiental, também tem a ver muito com o nosso sistema econômico. Então, para a gente pensar realmente, pensar na real sustentabilidade, a gente não pode pensar apenas no nosso meio ambiente natural. A gente precisa ir além dos produtos ecologicamente corretos, além dos rótulos, né? Além do mito da sustentabilidade, por exemplo, como o Krenak fala. Pode passar, por favor. Hoje, o que a gente tem em relação ao desenvolvimento sustentável? É a Agenda 2030, acredito que a maioria de vocês conheça, e ela inclui esses pontos que eu citei, além dos pontos da questão ambiental, também as questões sociais. E o meu trabalho se baseou principalmente na agenda no 1, que é a erradicação da pobreza. Pode passar, por favor. Bom, então, na segunda parte do meu trabalho, eu passei a estudar o meu público-alvo, é o público que eu e a professora Adelina queremos impactar, que é a população em situação de rua. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho sobre a população em situação de rua, esse grupo é um grupo heterogêneo, ele é composto por pessoas dependentes químicos, egressos do sistema penitenciário, pessoas advindas de ocupações, idosos, deficientes, imigrantes, é um grupo realmente muito diverso. E a gente tem que ter isso em mente, porque esse é um dos fatos que torna tão difícil a gente ter uma ação efetiva do poder público, porque não há uma ação integrativa que consiga abranger todos os aspectos desse público. A gente tem essa dificuldade, né, tanto em impactar positivamente, como tirar realmente dessa situação. Então, a sociedade leva as pessoas a essa situação e tem dificuldade em tirá-las de lá. Pode passar, por favor. Bom, essas pessoas sofrem todo tipo de degradação, como sede, fome, o frio. Elas se ocupam basicamente da sobrevivência. E, para mim, essas fotos são a falência da nossa sociedade, do nosso sistema econômico e de tudo. E, como eu falei, né, não se trata apenas da gente não conseguir tirar essas pessoas dessa situação, mas manter esse sistema que as leva a isso. Pode passar, por favor. Aqui ainda não passou. Agora foi. Bom, e aí, por fim, a matéria-prima que nós utilizamos no nosso trabalho, que foram as fibras de cães.
Eu vou também falar rapidamente sobre elas. Pode passar, por favor. Bom, a gente usa as fibras animais desde os primórdios, né, da história da indumentária. Porém, as fibras de cães, elas não são ainda, não é uma matéria-prima muito explorada, o que eu acredito ser um equívoco, né, já que é uma matéria-prima abundante e que depois do banho-tosa, por exemplo, vai parar nos aterros sanitários, que é um lixo, mas um lixo que a gente coloca e que não dá um destino, que pode ter um destino. Então, quando a gente olha, eu acho que é perceptível, né, que a gente vê que o brasileiro gosta muito de cães, né? Mas fora isso, a gente tem dados. Então, por exemplo, em 2013, quase 50% dos domicílios no Brasil tinham pelo menos um cachorro de estimação. É um quantitativo de 52,2 milhões de cães. É muito alto. E com tantos cães, os serviços de pet shop também crescem. Então, se a gente tem muitos serviços de pet shop, estava conferindo meu tempo. Se a gente tem muitos serviços de pet shop, a gente também vai ter muito desse material, desses pelos, dessas fibras. Pode passar, por favor. Bom, devido à pandemia, a gente não conseguiu analisar essas fibras pessoalmente. A gente se baseou no trabalho do Renato Lobo Nogueiral, onde ele analisou as fibras de caniche, que são as fibras provenientes da raça Poodle, o cão Poodle, né? E aí a gente tem esse slide à vista microscópica, onde a gente vê que essas fibras elas têm uma estrutura escamada, o que dão a esse material um bom isolamento térmico, que vai servir de propósito ao nosso trabalho, que são os colchonetes que eu vou mostrar para vocês a seguir. Essas fibras de cães também é importante citar que elas são comparadas à lã. Elas são bem semelhantes, pelo menos as fibras de caniche, e elas não causam alergia. E também como um bônus, elas não, para mim é muito importante, né? Elas não causam nenhum maus tratos aos animais. Inclusive é recomendado que a maioria dos cães que possuem muitos pelos precisem fazer uma tosa, nem que seja uma tosa higiênica. Pode passar, por favor. Aqui são os pelos, né, que eu retirei no serviço de pet shop. Foi feito um teste de limpeza, onde eu passei o produto Vanish. Ele tirou o cheiro característico das fibras de cães, mas ele deixou elas unidas como semelhante a um feltro. Isso é um teste que eu ainda tenho que desenvolver com a professora Delina para a gente conseguir fazer isso numa maior escala e ver o que realmente funciona para a aplicação que a gente quer. Pode passar, por favor. Bom, e por fim, o resultado do nosso protótipo, que é um colchonete. Ele foi estruturado também com retalho de tecidos. Ele tem a medida de um colchonete individual e 3 divisões, onde são inseridas essas 3 almofadas que estão à direita. Então, a esquerda é a estrutura principal e à direita são as almofadas que estão com os pelos de cães. Pode passar, por favor. Bom, e esse colchonete, ele pode ser enrolado e ele pode ser transportado. A gente considera que é um facilitador, né, ter essas alças para transporte. E também o fato da almofada sair também é mais fácil para a gente conseguir fazer a lavagem. Pode seguir, por favor. Bom, agora brevemente as considerações finais. A gente acredita que as fibras de cães são um campo promissor de estudo, que a gente tem muito o que fazer com elas ainda. Como eu disse, a gente utilizou nesse trabalho o estudo do Renato Lobo sobre as fibras de caniche. A gente precisaria aprofundar sobre as outras fibras, né, das outras raças, mas a gente acredita numa similaridade. Os retalhos também que nós utilizamos foram eficientes, mas também a gente acredita que pode ser utilizado, por exemplo, um tecido advindo do descarte de guarda-chuva, que poderia impermeabilizar esse colchonete. A gente pretende também aprofundar a questão da limpeza, visto que nós não conseguimos realizar muitos testes ainda.
E a gente acredita que o principal é que um produto desse tipo, ele pode ajudar o indivíduo ao tirar ele do contato direto com o chão, porque ele pode proporcionar uma sensação mínima de dignidade. Então, está entre as ações que a academia, a sociedade civil podem fazer em prol das pessoas vulnerabilizadas. E, como eu disse, o design também foi pensado para facilitar o transporte e a limpeza. Pode passar, por favor. Essas são algumas das minhas referências, são muitas, e aqui, por fim, eu deixei uma citação da Carolina Maria de Jesus, que é um livro que eu recomendo muito, e acho que resume um pouco do que eu sinto sobre esse trabalho. Eu acho que eu me estendi um pouco, mas eu agradeço. Meus parabéns, Beatriz. Belíssima apresentação, com uma criticidade muito importante para a gente, né, que está aqui discutindo essas relações entre design, sustentabilidade, o aspecto social, ambiental, econômico, como é que a gente pode articular tudo isso. Bom, a gente fica aqui doida para fazer mais comentários, mas é uma tarefa difícil, um tanto ingrata, mas eu vou te pedir para segurar um pouquinho e a gente conversa um pouco mais no final. Parabéns. Obrigada. E agora a gente teve uma apresentação que não pôde ser apresentada agora, e a gente vai passar para a próxima, que no caso é da Júlia Mendonça, com o seu trabalho Fibra de Urtiga, desenvolvimento de produto de moda com preceitos sustentáveis. A Júlia também contou com uma coautoria do Ronaldo Salvador Vasques. Júlia, fique à vontade, estamos por aqui, boa apresentação, até daqui a pouco. Boa tarde, todo mundo me ouve? Eu sou a Júlia Albuquerque, eu sou estudante de moda pela Universidade Estadual de Maringá, e eu vou apresentar a pesquisa Fibra de Urtiga, desenvolvimento de produto de moda com preceitos sustentáveis, que foi orientada pelo professor doutor Ronaldo Salvador Vasques. Essa pesquisa é parte de um PIBIC realizado na universidade no ano de 2019 e 2020, no qual eu fui bolsista. Pode passar, fazendo favor. Introdução. Bom, essa pesquisa ela teve como objetivo analisar e identificar os aspectos da fibra da urtiga como uma alternativa têxtil mais sustentável para a indústria da moda. O estudo foi embasado por pesquisas bibliográficas e pesquisas de campo, e foram realizados testes também, que a gente vai comentar mais para o final. Por fim, a pesquisa contemplou a projeção de uma peça ecologicamente amigável, adequada para vestimenta e que contenha os preceitos de design atual inseridos com a fibra da urtiga. Pode passar. Bom, a indústria da moda ela é considerada uma das maiores geradoras de economia do mundo e, consequentemente, ela atua como uma das principais poluidoras. Por isso é necessário a gente levar esse olhar para buscar têxteis que sejam mais amigáveis ao meio ambiente. E nesse caso, a fibra da urtiga, em específico, é uma fibra que utiliza baixo consumo de água no seu processo de produção, ela não necessita do uso de agrotóxicos para o crescimento da planta, por já se tratar, né, de uma praga, e ela possui características têxteis muito interessantes, como a flexibilidade, a resistência, o bom comprimento para fiação, a proteção termogênica e hipoalergênica, e além de ser naturalmente biodegradável, por se tratar, né, de uma fibra natural vegetal. A espécie mais aplicada de urtiga para o uso têxtil é a urtiga dioica, que já foi utilizada, por exemplo, nos uniformes dos soldados durante as 2 guerras mundiais. E no Brasil também, nota-se que a fibra já foi produzida por povos indígenas no sul do país. Pode passar. A princípio, nos materiais e métodos, a gente buscou, né, por essas mudas de urtiga dioica aqui na região noroeste do Paraná, que é onde a gente se encontra, mas foi percebido que é uma planta que se encontra mais nas regiões da Europa, América do Norte e da Ásia. Por isso, a nossa pesquisa passou para a procura de fibras da espécie de urtigão, que é, sim, uma planta, uma espécie de urtiga muito encontrada aqui na região noroeste. A partir, então, da coleta dessas plantas, né, do urtigão, a gente retirou as folhas e ficou apenas com o caule, que é da onde se retira a fibra, e começamos o processo de limpeza manual dessas fibras a partir de uma faca sem serra e da cardagem para o amaciamento dessas fibras. Como a fibra da urtiga, ela necessita de uma grande quantidade de planta para poder produzir
uma significativa quantidade de fibra, a gente buscou pela compra de um tecido de urtiga dioica, que foi importado da Ucrânia, para poder dar continuidade nos testes, fazer uma bandeira têxtil, entre outros. E a partir da compra desse tecido, a gente começou os testes laboratoriais de encolhimento, de resistência, de morfologia e de queima. E, por fim, a gente deu início à customização de uma peça de vestuário que tem a inserção dessa fibra numa jaqueta jeans que foi comprada em um brechó. Pode passar, por favor. Aqui algumas imagens. Na figura 1, são os caules do ortigão, já com as folhas retiradas, os caules secos para a extração da fibra. Na figura 2, a limpeza dessas fibras com uma faca sem serra. E na figura 3, são as cardas que a gente adaptou aqui, não são cardas para uso têxtil, são cardas adaptadas, que são aquelas escovas que a gente encontra em pet shops. E na figura 4, é o tecido plano da urtiga dioica L, que é a mais comum para uso têxtil. Pode passar. Como resultado, então, foi possível extrair as fibras da espécie urtigão de maneira manual, e são fibras que variam entre 5 a 37 centímetros. Também realizou-se os testes de morfologia com método de análise de 500 aproximações no tecido plano e nessas fibras. Com o conta-fios manual, a gente percebeu que o tecido plano da urtiga dioica é um entrelaçamento de tela 1 por 1. E no teste de encolhimento, o cálculo mostrou 37% de encolhimento no comprimento e 3% na largura. Pode passar. No mesmo tecido, no teste de gramatura, no qual a gente utilizou 2 partes de tecido cortado igualmente, a gente obteve um resultado de 4,25 gramas em um pedaço e 4,61 gramas em outro pedaço. É importante falar que essa diferença entre valores de peso, de encolhimento e no tamanho das fibras, ela se dá pelo fato de ter sido um processo manual de fabricação, tanto da extração da fibra, quanto do tecido plano que foi feito a partir de um tear manual. Então, é bem comum ter essa, entre aspas, imperfeição dos resultados. A gente conseguiu elaborar também uma ficha técnica desse tecido de urtiga para mostrar todos os dados que foram feitos, né, através dessa pesquisa. E, por fim, a gente fez, de fato, a confecção desse produto de moda, dessa peça de vestuário, que é compatível com os preceitos de sustentabilidade e design inseridos, que utiliza o tecido, os fios e as fibras da urtiga dioica e do urtigão, e traz uma harmonia entre esses elementos. Pode passar, fazendo favor. Na figura 5, a gente tem, então, as fibras do urtigão, que foram extraídas manualmente, e na figura 6, o resultado do teste de morfologia de 500 aproximações no tecido plano de urtiga dioica. Pode passar. Aqui, o produto final, na figura 7, a gente tem o colete numa vista de frente. Na figura 8, a parte de trás, a gente criou esse entrelaçamento com o tecido que sobrou dos testes, com ilhoses, então fazendo essa ideia de uma tela mesmo, que já é representada no tecido plano, e na figura 9, os detalhes dessa peça, com todas a inserção das fibras, dos pedaços de tecido e tudo mais. Pode passar, por favor. Como considerações finais, então, a gente pode perceber que os aspectos da fibra natural vegetal da urtiga dioica é muito parecido com a fibra do linho. Ela é uma fibra muito resistente, ela é áspera, ela é flexível e ela realmente tem um bom potencial para o uso têxtil. No caso do urtigão, notou que, por ele ser um pouco espesso, assim, tem um caule mais rígido do que o da urtiga dioica, ele não foi tão proveitoso para o uso têxtil. Mas, no geral, o tema proposto pela pesquisa, ele pode contribuir para diversas organizações interligadas à moda, porque os testes elaborados aqui são, de certa forma, inusitados no que dizem respeito, né, a essa fibra de urtiga. E, por fim, também, né, fomentam práticas sustentáveis, que é um assunto que carece de muita atenção e é muito necessário no momento, e tem que estar sempre em atualização constante. Pode passar? Aqui minhas referências, pode passar, por favor. Pode passar, e muito obrigada a todo mundo que participou. Muito obrigada, Júlia, e parabéns pelo trabalho. Acho que vocês trouxeram fibras muito interessantes e que a gente não está habituado a trabalhar, ou ouvir falar sobre elas, né? Claro, quando a gente estuda sustentabilidade, sim, mas não é uma fibra tão convencional como o algodão, por exemplo, né? E que legal que vocês têm feito desenvolvimentos práticos, né? Eu fiquei muito interessada e estou com muita vontade de conversar mais sobre isso ao final contigo.
Obrigada. Obrigada pela apresentação. Agora, eu gostaria de chamar a professora Fernanda Farias, que vai apresentar os próximos 3 trabalhos que compõem aqui esse nosso último quadro. Muito obrigada. Obrigada, professora Patrícia. Realmente a gente já fica ansiosa, né, assim, para conversar um pouquinho mais com elas. Eu queria chamar, portanto, né, a nossa próxima autora, Mariana Libânio, né, ela vai nos apresentar o trabalho Estudo de Materiais Têxteis de Menor Impacto e Reaproveitamento na Moda Praia, com coautoria de Bárbara Vale. Seja bem-vinda, Mariana. Boa apresentação. Tarde a todos. Obrigada. Bom, hoje eu vou apresentar o trabalho de estudo de materiais de menor impacto e reaproveitamento da praia, que foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de TCC, de projeto de concurso, de uma marca de moda praia que trabalhava com produção upcycling, em coautoria com a minha orientadora, Bárbara Costa. Pode passar. Pode passar? Isso, obrigada. Então, a gente começa num contexto em que, a partir de 59, a lycra se torna a matéria-prima principal para a produção de moda praia, e, ao mesmo tempo que essas fibras polímeras podem demorar até 400 anos para se decomporem. E a gente tem aí 60 anos, mais de 60 anos, de roupas de praia se decompondo ainda na natureza. Aí surgiu o interesse em estudar e analisar as etapas do ciclo de vida do produto, querendo entender um pouco mais sobre seus impactos ambientais, nessa pesquisa focada na produção, uso e reuso. Pode passar, por favor. Certo. Então, eu começo avaliando os agravantes de produtibilidade presentes na moda praia. Então, é um setor que utiliza de têxteis com longos processos de produção, os polímeros. A gente utiliza de aviamentos que também têm suas origens e têm seus impactos, e normalmente eles são considerados quando mapeada a produtibilidade. E a gente lida também com materiais descartados em condições ainda de uso. Tanto quando você se desfaz de uma peça, quanto também os resíduos têxteis da produção, de corte, aviamentos que são jogados fora, completo, justamente que lidar com a redução da produção desses materiais, justamente porque os polímeros causam seus impactos. A gente tem que entender que a gente tem, hoje em dia, tecnologias que não necessitam mais da utilização desses materiais de longos processos de decomposição. Pode passar, por favor. Então, entendendo um pouco melhor sobre a matéria-prima, as malhas, as que a gente utiliza, são mapeadas 3 origens de coleta e de aquisição desses materiais. A primeira coleta de peças prontas, que é focada para utilização no upcycling, ou seja, você utilizar de peças que já existem, biquínis antigos, que são descartados, entender qual o estado da peça, se é possível reutilizar tanto dos seus aviamentos quanto do seu material. A gente tem a coleta de sobra-têxteis, no caso de usar sobras de cortes de produção, para a produção de upcycling quanto para produções menores. E a gente tem o que é mais utilizado atualmente, que é a aquisição de materiais biodegradáveis. A poliamida biodegradável, produzida pela Rodia no Brasil, é a mais utilizada hoje em dia quando a gente fala de produção de moda praia sustentável. Pode passar, por favor. Então, os aviamentos, a gente reconhece 3 tipos de aviamento na moda da praia. Os aviamentos funcionais, que normalmente se tratam dos elásticos internos das peças, usados para fixar as peças no corpo. Os decorativos, como argolas, ponteiras e pingentes, que têm uma função estética. E os funcionais e decorativos, como as argolas, reguladores, fechos, que tem tanto a questão da funcionalidade como a questão estética entreladas.
E a problemática dos aviamentos que a gente vê na moda praia é que eles são comumente menosprezados quanto ao caráter polutível e são negligenciados na produção de peças de menor impacto. Então, quando a gente vê produções de moda praia sustentável, muitas vezes não há essa preocupação com os aviamentos e seus impactos. Pode passar, por favor. Então, assim a gente fez um comparativo, uma tabela comparativa para entender melhor quais são as características desses aviamentos utilizados e entender como a gente pode optar por melhores materiais. Então, a gente tem os materiais não ferrosos, que são feitos de MAC, ou seja, aqueles peças metálicas, né, que utilizam do processo de galvanização para fazer o banho da peça, prateado, dourado, ouro. E apesar de ser um produto reciclável, esse processo de galvanização, ele solta metais pesados na água. O plástico, que é um material reciclável, grande parte das origens são recicláveis, ele solta os microplásticos na água, ele se decompõe em microplásticos e tem um longo período de decomposição. A madeira, ela pode ser originária virgem de reciclagem ou de demolição, ela tem um período curto de decomposição e ela também é reciclável. A resina, ela normalmente é de origem sintética, e ela pode ser reciclada, mas também durante a pesquisa foi pensado a possibilidade de desenvolvimento de aviamentos com resinas naturais. Os elásticos, a gente tem aqui tanto o de algodão quanto o elástico convencional de poliéster, e vê que o de algodão ele parece ser de uma origem mais natural, com tempo de decomposição menor, mas que também não é reciclável, e ele tem que causar diferenças na produção, ser um elástico mais grosso e com a resistência maior. Pode passar, por favor. Os fios e linhas, assim como os aviamentos, são materiais que não costumam ser considerados no mapeamento de polutibilidade das marcas que trabalham com sustentabilidade no geral. E a gente também tem esse mesmo problema, porque normalmente ele costuma ser de polímero, de poliéster. Na moda praia a gente precisa que ele tenha uma elasticidade que a linha de algodão não tem, mas hoje em dia a gente já encontra no mercado tanto fios e linhas de origem reciclada como fios de origem biodegradável. Pode passar, por favor. Para concluir, a gente precisa entender que nós devemos tomar atitudes para mudanças desses impactos que a gente tem gerado, entender as responsabilidades nas decisões durante os processos produtivos e, por isso, reconhecer os impactos gerados por cada subproduto utilizado durante a produção e repensar a forma como produzimos hoje em dia. A gente tem o zero waste, o upcycling, produções por demanda, que podem minimizar esses impactos que nós temos causado no meio ambiente pelo setor têxtil. E eu aproveito um pouco para falar que a origem da pesquisa é do meu projeto de conclusão, Tambaba Moda Praia Upcycling, que desenvolve uma marca sustentável para a sustentabilidade com a técnica de upcycling, e eu trago aqui o exemplo dos 3 protótipos que eu desenvolvi com a técnica de upcycling durante o projeto, buscando minimizar os danos gerados à natureza pela indústria têxtil. Pode passar, por favor. Muito obrigada a todos. Fica meu contato e o contato da professora Bárbara. Muitíssimo obrigada, Mariana. Parabéns. Realmente um projeto muito lindo e já com muitas coisas aqui anotadas para a gente conversar no finalzinho, tá? Chamo agora Amanda Dias dos Santos, com o trabalho Relevância das Parcerias para o Crescimento de uma Rede de Produtores de Algodão Orgânico, com coautoria de Carla Silva Pereira Portela. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas que estão acompanhando a sessão. Me chamo Amanda,
e apresentarei o trabalho e a relevância das parcerias para o crescimento de uma rede de produtores de algodão orgânico. Pode avançar, por gentileza. Bem, este trabalho apresenta os resultados obtidos no meu trabalho de conclusão de curso, apresentado em 2019 ao IFP, com a orientação da professora Carla Portela. A pesquisa, ela teve por objetivo analisar os resultados de práticas de inovação social articuladas pelo Instituto CIA, por meio de seu programa de incentivo ao algodão sustentável no contexto da cotonicultura orgânica do assentamento Novo Zabelê, localizado no município de São Raimundo Nonato, a sudeste do Piauí. Bem, neste recorte, a gente dá destaque à relevância das parcerias multissetoriais representadas pelo Instituto CIA, pela Diaconia e pela Associação dos Produtores Agroecologistas do Semiárido Piauiense, a fim de entender de que maneira essas parcerias contribuíram para o aumento do número de agricultores que conquistam a certificação de produtor de algodão orgânico neste território. Bem, esta pesquisa apresenta cunho exploratório, com a adoção de abordagem qualitativa e conduzida sob estratégia de estudo de caso. E esses foram os principais autores que fundamentaram o nosso estudo bibliográfico. Pode avançar. Estudo que se dividiu em 3 categorias teóricas: o contexto produtivo do algodão orgânico, o algodão orgânico e sua relação com a indústria, e o conceito de inovação social. Pode avançar, por gentileza. Bem, a coleta e análise dos dados que iremos apresentar ocorreu entre agosto e dezembro de 2019. E durante a pesquisa de campo, por meio de entrevista aplicada e de observação participante, a gente pôde se deparar com alguns dados que já apontam para o potencial de crescimento dessa rede, advindo aí da ação integrada dessas instituições. Em 2018, por exemplo, somente em São Raimundo Nonato havia unidades produtivas envolvidas na produção de algodão orgânico. Em 2019, além de São Raimundo Nonato, mais 6 municípios do semiárido piauiense passam a compor as áreas de atuação do projeto, e esses agricultores terão suas safras certificadas pela APASP, o que significa que são 96 famílias ativas na produção de algodão orgânico, representando aí um crescimento de 55% em relação a 2018. Pode avançar. Bem, aqui a gente apresenta as unidades caso do nosso estudo, representadas pelas 3 instituições: a Diaconia, que por meio de seu projeto Algodão em Consórcios, visa gerar renda para mais de 2.000 famílias agricultoras, com o aprimoramento e a expansão do algodão agroecológico, em consórcio com outras culturas alimentares; o Instituto CIA, que entra com o apoio técnico e financeiro, viabilizando as ações da Diaconia neste território; e a APASP, que é representada pelos agricultores agroecologistas de assentamentos e comunidades quilombolas do território da Serra da Capivara, que atuam desde 2013 como OPAC, ou seja, como um organismo participativo de avaliação da conformidade orgânica, sistema que permite a esses agricultores executarem todas as etapas necessárias à certificação orgânica de sua produção, sem depender aí de um processo de auditoria externa. Pode avançar, por gentileza. Bem, os meios, segundo os autores Tardif e Harrison, dizem respeito a todas as ações que visam o engajamento de todos os atores estratégicos no processo e a cooperação entre as partes. E eles são analisados em termos de parcerias, onde a gente observa os processos de negociação, de difusão de conhecimento e de empoderamento. Pode avançar, por gentileza. Analisando a atuação das parcerias, a APASP, ela possui um relacionamento de longa data com organizações com experiência em agroecologia. E a maturidade desse grupo de agricultores se reflete na sinergia do grupo e na valorização do trabalho coletivo, que fica muito evidente na fala desses agricultores. Um outro parceiro que se soma aos esforços dessas 3 instituições é o papel da Embrapa Algodão, que é responsável pela formação das equipes técnicas e pelo aprimoramento das práticas de produção.
O Instituto FEIA, por sua vez, ele reconhece que as premissas do projeto Algodão em Consórcios, executado pela diaconia, alinha-se à missão de seu programa, que tem por objetivo conquistar comunidades agrícolas com condições de vida condições econômicas e condições de vida sustentável. Pode avançar. Um outro aspecto que se relaciona com os meios como essas inovações sociais se estabelecem são os processos de negociação. E aqui a gente aponta a relação da APASP com as empresas compradoras de algodão orgânico. E a gente percebe que os parceiros são atores-chave na inclusão desses agricultores no mercado, permitindo aí, dando uma segurança, a garantia do escoamento dessa produção e a segurança financeira a esses produtores. A APASP, ela pôde, no âmbito do projeto, firmar um contrato comercial com a marca de calçados sustentáveis, a Verte Shoes, que desde 2019 se compromete a comprar toda a safra de algodão colhido pela APASP. E a Verte, ela representa uma relação que vai além da perspectiva de compra. Ela dialoga aí com a estratégia de fortalecimento dos OPACs, ao bonificar e premiar esses agricultores por quilo de pluma produzido, ela fortalece o fundo de incentivo à autonomia financeira dessas associações. Pode avançar, por gentileza. O empoderamento é um outro elemento importante na implementação de uma inovação social, e aqui um viés merece destaque: as iniciativas que visam o protagonismo feminino no campo, que é tanto um objetivo do Instituto FEIA como da diaconia. E essa perspectiva de justiça de gênero se consolida através de espaços de reflexão, que conta aí com a participação dos representantes dessas instituições e das agricultoras, no sentido de ampliar as discussões acerca do papel dessas mulheres no seu agroecossistema. Pode avançar. Um outro meio que induz a transformações na realidade social são os processos de difusão do conhecimento. Aqui, a gente aponta os agricultores no centro desse processo de compartilhamento, atuando como multiplicadores. E, no âmbito do projeto, os agricultores da APASP tiveram a oportunidade, através de intercâmbios de saberes, de compartilhar as práticas e os procedimentos para a constituição do OPAC com outros grupos de agricultores que ainda não estavam inseridos nesse sistema, contribuindo para ampliar essa rede de fornecimento e fortalecer a cadeia de valor do algodão orgânico no semiárido nordestino. Pode avançar. Por fim, a gente percebe que o engajamento de players do mercado, no sentido de aumentar a disponibilidade do algodão cultivado em bases sustentáveis, gera transformações para os usuários dessas inovações sociais, que são os agricultores, ao promover o bem-estar social dessas comunidades rurais, a geração de renda, a aproximação do agricultor com o mercado e o desenvolvimento local dessas comunidades. Então, diante disso, a gente confirma a relevância das parcerias multissetoriais para o fortalecimento dessa produção local por meio da instrumentalização de pequenos agricultores, através de apoio técnico e financeiro, da difusão de conhecimento, promoção de intercâmbio de saberes entre essas comunidades, a inclusão dessa rede de pequenos agricultores no mercado do comércio justo e na cadeia produtiva da indústria têxtil e de confecção. Então, a gente percebe que o aumento da demanda por algodão orgânico e a ampliação de sua oferta só é possível com iniciativas imbuídas de caráter colaborativo e de visão integrada dessa cadeia de suprimento. Obrigada. Pode avançar. As nossas referências. E os nossos contatos. Obrigada pela atenção. Muitíssimo obrigada, Amanda. Realmente, assim, um trabalho maravilhoso. Você realmente está de parabéns, assim como todos os outros, e a gente vai conversar um pouquinho mais no final, tá? Chamo agora, né, Delaine Soares, com o trabalho Bioestúdio Online, compartilhando conhecimentos de biodesign, moda e sustentabilidade, com coautoria de Sara Andrade e de Breno Tenório. Sejam muito bem-vindos e obrigada. Podem começar a apresentação.
Tudo bem? Oi, gente, me chamo Delaine. Eu venho aqui diretamente do meu horário de almoço para falar para vocês sobre o BioStudio Online, compartilhando conhecimentos de biodesign e sustentabilidade. Por que online? Porque começou na pandemia, continuou na pandemia, ainda está na pandemia. O projeto foi desenvolvido por mim, Delaine Soares, pela Sara Andrade. Nós dois somos discentes da Universidade Federal de Goiás, mais precisamente do curso de design de moda, a gente está no 7º período, e pelo professor Dr. Breno Abreu, que já tem vários trabalhos desenvolvidos e com certeza já apresentou aqui no colóquio também. Pode passar. Então, o BioStudio surgiu como um projeto de mestrado do professor Dr. Breno Abreu, lá em 2013, que realizou tingimentos de tecido de fibras naturais, utilizando os pigmentos de bactérias, que foram as actinobactérias encontradas na caatinga, baseando-se no biodesign e nas práticas de design ambiental. Sustentabilidade ambiental. Pode passar. E o BioStudio, assim, depois que o Breno entrou na UFG, foi esse ano passado, ele criou o projeto de extensão online, que é o resultado a gente está apresentando agora desse projeto de extensão pela Faculdade de Artes Visuais, e a gente começou a participar. E o objetivo era compartilhar conhecimentos com a comunidade sobre biodesign e sustentabilidade ambiental por meio da plataforma online, buscando facilitar o acesso a esse tipo de conteúdo, organizado em um site feito nas redes sociais. Porque o Breno já fez vários tipos de projetos e estavam todos largados por aí, e aí ele decidiu, ele chamou a gente para fazer parte desse projeto, que era juntar esses projetos dele em um só site, em uma só rede. E também para divulgar conhecimentos sobre esse tema, porque é um tema que a comunidade brasileira ainda não tem tanto acesso, porque a maioria desses temas estão em inglês, e a gente decidiu fazer uma tradução, colocar os artigos todos no site. Pode passar. Então, a gente criou a plataforma bioestudiodesign.com.br. É possível encontrar um menu que facilita a navegação dos visitantes com os seguintes conteúdos: produção acadêmica, galeria de imagem do projeto BioStudio, cursos e palestras, artigos, apoiadores e o blog. Então, assim, realmente é um lugar, o BioStudio Design, ele é um lugar que reúne muita fonte de pesquisa, tanto para o acadêmico, quanto para o empreendedor, e quanto para a comunidade que quer conhecer mais sobre esse assunto. Pode passar. Essa aqui é a estrutura do nosso site, é bem limpinha, sabe? Para ficar de fácil compreensão, porque a gente queria algo mesmo, não só voltado para dentro da academia, mas todo mundo que se interessasse por esse tema. E aqui a gente tem o nosso blog, tem sobre o Breno, tem os nossos artigos, a galeria, que ele já fez vários programas, até programas de televisão ele já participou. Gente, eu sou puxa-saco dele mesmo, tá? E aí a gente colocou tudo nesse lugar. Pode passar. Foi. E esse aqui é o nosso blog, a gente fazia postagem de 15 em 15 dias, era a Sara e eu que fazia, o Breno organizava para a gente pelo Asana os temas, e a gente publicava, reunia informações provenientes da internet que estavam dispersas em sites em inglês, em sites em outras línguas, em português, e a gente colocou em um só lugar. A gente tem aí o exemplo da Tati Lachuk, que essa aí é uma entrevista com ela sobre o lançamento do livro dela sobre ecomateriais. E tem vários outros super legais lá, como tecidos de fungos, roupa que produz fotossíntese. Recomendo vocês darem uma olhadinha lá. Pode passar. E aí, como a demanda das redes sociais hoje em dia está tão grande, a gente criou também o Instagram e o Facebook, que a gente só tem a imagem do Instagram, mas a gente criou os dois para poder divulgar o nosso trabalho mesmo nas redes sociais. É muito importante essa parte do marketing, e a gente ganhou vários seguidores, assim, não só, como eu falei, dentro da comunidade acadêmica, mas também fora. E aí a gente tem essa conexão entre o blog e o Instagram, coisas que a gente posta no site também, posta no Instagram, e coisas à parte também. A gente faz produção de cards para explicar melhor, é mais fácil o conteúdo, mas tudo com fonte, então a pessoa pode ir lá e pesquisar depois. A gente fez live e também fizemos um evento. Pode passar. Esse evento se chama Desengaveta BioStudio,
que foi realizado nos dias 11 e 12 de maio de 2021, e tratamos sobre assuntos como ecoprint, tingimento natural e upcycle. Então, a gente chamou 4 palestrantes, que foram 2 professoras universitárias e 2 empresárias que atuaram no mercado da moda, para a gente tirar essa visão centralizadora da sustentabilidade somente dentro do acadêmico e passar também para o empreendedorismo e para o público. O evento foi grátis e disponibilizado na plataforma Simpla. Pode passar. Esse aqui são algumas imagens dos nossos eventos e está lá no YouTube da Faculdade de Artes Visuais, para quem quiser ver. E nosso canal no YouTube também, que tem todas essas imagens da playlist. Pode passar. E as nossas considerações finais, a realização do projeto BioStudio Online atingiu seu objetivo de divulgar conteúdo sobre biodesign, moda e sustentabilidade, além de ter realizado a organização de toda a produção feita até hoje pelo BioStudio através de diversos meios. E a gente entrou em contato com várias pessoas de outros lugares, do Sul, São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste, assim, foi incrível, sinceramente, porque a gente conheceu muito, agregou muito na nossa vida e na vida das outras pessoas que participaram dos nossos eventos, das nossas redes sociais. Agradecemos a presença de vocês. Entrem no nosso site, nosso Instagram, @bstudio. Podem entrar lá, gente, é muito bom, tá meio parado agora, mas a gente vai continuar com o projeto, que a gente vai iniciar outro projeto, tá bom? A gente já tá fazendo as pesquisas para começar, tá bom, gente? E é sempre na área da moda. Obrigada pela presença de todos vocês. Delaine, muitíssimo obrigada, né? Obrigada a todos. Professor Breno, que coisa boa, hein? Que alunas dedicadas, que coisa boa de resgatar todos esses projetos. Já deu vontade de conhecer todos, assim. E já vou aqui seguir o Instagram, já vou entrar no site e já quero conhecer mais sobre esse evento, que com certeza deve ser de grande importância. E, na verdade, isso me deixa muito feliz, né, de vermos iniciativas como essa. Fiquei muito feliz ali dos tingimentos com as bactérias. Isso é realmente fantástico, é algo que a gente precisa cada vez mais trazer como algo comum, né, porque a gente realmente precisa ir por esse caminho. Eu sei que nós estamos aqui dando passos dentro de uma grande caminhada, mas não se conclui a caminhada sem os primeiros passos. Então, eu acho que, na verdade, a gente não está mais nem nos primeiros, né, professora Patrícia? Acho que aqui, com todos esses trabalhos que nós vimos nesses 3 dias, nós estamos com grandes e largos passos, e isso me deixa realmente muito, muito, muito feliz. Quero realmente parabenizar a todos, os trabalhos estão de muita qualidade. Gosto muito, assim, quando a gente tem fundamentação nos trabalhos, e eu vi isso, né, nos trabalhos de ontem, de antes de ontem também, mas vi muito nos de hoje. Então, isso é muito importante, porque mostra que é possível, quando a gente tem fundamentação, além da fundamentação teórica e bibliográfica, que todos vocês trouxeram com muita riqueza, né, excelentes referências, mas vocês também trouxeram pesquisa, então vocês também se tornaram agora fonte bibliográfica, né? Então isso é muito, muito importante. Parabéns pelas pesquisas de todos vocês, pelos estudos de cada um, e eu fico muito feliz. Eu estava perguntando agora, né, para a Fê, se a gente tem alguma pergunta diretamente do YouTube, porque a gente às vezes tem algumas perguntinhas lá, mas de antemão digo que estamos recebendo muitos elogios, então muita gente gostando, né? Fico muito feliz. Professora Patrícia, a senhora tem alguma pergunta? A senhora não, você, né? Jovem, a senhora é maneira de falar, né? Por respeito mesmo, mas você tem alguma pergunta, Paty, assim, para iniciar a nossa etapa aqui de bate-papo, de pergunta? Tenho. Primeiro, eu queria pedir para, se possível, se vocês puderem ligar as câmeras para a gente agora ver o rostinho de vocês, bater esse papo. Oba! Aí sim. Nossa chamada fica mais colorida. Que bom vê-las e vê-los.
Bom, quero também dar os parabéns, né? Assim como a professora Fernanda, fico muito contente da gente encontrar aqui trabalhos de muita qualidade, seriedade, acho que tem pesquisa, envolvimento, cuidado, criticidade, eu acho que, de forma geral, todos os trabalhos têm um pouco disso, né? E eu achei muito interessante pensar o caminho que a gente fez nesses 3 dias, né? Porque num primeiro dia, não sei se vocês puderam acompanhar, né? No primeiro dia a gente conversou um pouco sobre alternativas, soluções, a gente falou muito sobre a problemática do consumo de água. Já no segundo dia, a nossa pegada foi um pouco mais social, né? Pensando no tripé da sustentabilidade, a gente talvez tenha fincado o pé mais na questão social, embora sem deixar de lado o aspecto ambiental e econômico. Mas acho que o nosso foco ontem foi muito nisso, né? O que foi muito interessante. E hoje a gente tem trabalhos, né? Estava aqui tentando pensar como é que a gente poderia pensar no dia de hoje, né? Eu acho que a gente tem tanto uma discussão muito forte em materiais, alternativas, quais são as decisões, né? Quais são as nossas escolhas, as nossas responsabilidades enquanto designers, né? Quais são os caminhos que a gente vai pensar quando a gente estuda ciclo de vida, e a gente entende que nós, enquanto mediadores e participantes desse fluxo, temos aí uma responsabilidade grande. Então, assim, vocês trouxeram desde algodão orgânico, o trabalho com a fibra de urtiga, outros tipos de materiais têxteis ou até de reaproveitamento, a fibra de caniche. Eu não conhecia esse trabalho, Beatriz, achei sensacional, achei muitíssimo interessante, algo realmente de muita relevância para a nossa área, para a nossa pesquisa. E outras possibilidades também, que você traz um produto, mas a gente pode pensar em outras tantas possibilidades dentro do design, né? A gente traz também o trabalho da Mariana, falando de aviamentos, a escolha dos aviamentos, estudo minucioso, né? Pensar em cada um desses aviamentos para a moda praia. Algo que talvez a gente vá no automático, e claro, às vezes não é nem questão do design, mas da pressa, né? A pressa do mercado, e a gente precisa dar respostas rápidas e parar um tempo para estudar esses aviamentos, muitas vezes não é possível dentro da demanda de trabalho altíssima que um designer tem. Então, acho que a gente tem tanto isso, esse estudo minucioso dos materiais, como tem também estudos de técnicas, metodologias, pensamentos, assim, quando a gente tem o trabalho do upcycling, né? Gabriel apresenta para a gente, traz para a gente que tanto marcas de talvez alta costura, né? Estão pensando isso, mas quanto marcas de fast fashion, então a gente vê que isso na prática já está acontecendo. É possível trabalhar, e há metodologias já aplicadas para isso, o trabalho do painel, as metodologias que trabalham nesse sentido. Depois a gente tem reaproveitamento, biodesign, né? E adoro essa coisa do biodesign, que aqui no Brasil, de fato, é mesmo algo muito ainda incipiente, né? Breno e a Delaine que apresentou aqui, eu achei muito bacana esse resultado, esse compilado de informações num site, ficou interessantíssimo, justamente para reunir esses saberes. E por falar em saberes, eu acho que também o trabalho deixa eu pegar aqui minha colinha, da Amanda, né, do Instituto Federal do Piauí, traz muito dessa perspectiva, né? Como é que a gente pode fazer alianças entre ONGs, né, associações, iniciativas privadas, poder público e indivíduos, nessa troca, como você traz para a gente, o intercâmbio de saberes. E era justamente o que eu tinha colocado, a gente só inverteu a palavra, eu coloquei rede de saberes, você colocou intercâmbio, o que é muito legal também. Então, acho que é disso que a gente estava falando, vem falando, conversando em todos os trabalhos nos últimos encontros, né? Como é que a gente meio, né, para que essas mudanças possam acontecer. E aí, eu acho que, concordo com a professora Fernanda, que teve assim, muito cuidado e muito embasamento teórico. E o que é muito legal é ver trabalhos como o do Breno, né, e da Adelaine, e que trazem isso como espelho, né? O que a gente está fazendo na academia, como é que a gente pode espelhar isso para o mercado, né? Como é que a gente pode extrapolar os muros aqui da academia, os muros de um congresso de moda e colocar isso mais acessível, essa informação mais acessível a todos. Eu acho que foi um tema que foi tocado por todos os trabalhos, né, de forma geral. Acho que a Amanda também coloca isso, né? Como é que a gente pode difundir essa informação? Então, a minha pergunta é essa: como é que a gente pode, diante desse quadro que foi tão bacana, né? E a professora Fernanda coloca isso desses passos. Concordo com você que acho que a gente já deu alguns passos, mas ainda estamos aí no caminho, né?
caminho da sustentabilidade, né? Porque a gente sabe que um produto, para ser sustentável, a gente ainda tem um longo caminho. Então, eu queria saber de vocês, quem quiser puder falar um pouco mais, como é que a gente pode espelhar, além do exemplo que foi dado aqui do BioStudio. Quem gostaria de começar? Eu posso falar. Assim, eu acredito que não tanto acadêmico, mas mais pessoal. As pessoas deveriam ter mais consciência dos atos, que não adianta nada a gente fazer pesquisa e tudo mais se as pessoas não tiverem essa consciência e transformarem seu próprio hábito de vida, as empresas se preocuparem com isso e pelo que a gente anda vendo, as pessoas vão ter mais consciência de acordo com o consumo quando as coisas piorarem mais. Porque vieram ter uma consciência por causa da pandemia, mas ainda não foi o suficiente. E aí, quanto mais as coisas vão piorando, as pessoas mais vão se ligando que precisam mudar e melhorar nesse sentido. Foi interessante, só pegando o teu gancho, Delaine, parabéns pelo que você disse, concordo, eu acho que todos nós temos que ter mais consciência, cada vez mais, né, e uma coisa que a Ana Beatriz falou, que eu anotei aqui, que foi muito bacana, parabéns, Beatriz, pelo seu trabalho, né, parabéns para todos, mas ela falou uma coisa que foi muito interessante, que é algo simples, mas que vira uma palavra, uma frase muito importante, que ela falou o seguinte: nós precisamos ir além do mito da sustentabilidade. Gente, eu acho que essa frase, né, pode até ter passado despercebida por muitos, mas é uma frase muito forte, muito profunda e muito verdadeira, né? Nós estamos num momento em que está na moda ser sustentável, né? As pessoas não estão buscando um propósito sustentável realmente com aquele propósito de verdade, verdadeiro, né? Elas estão buscando porque está todo mundo falando, então também você, né? Então, assim, eu acho que realmente a gente precisa ir além disso. A gente precisa se aprofundar mesmo no que significa, né? Como a professora Patrícia falou, ser sustentável é muita coisa, né? Assim, às vezes a gente vê algumas empresas ou marcas dizerem assim, nós somos uma marca sustentável, né? E a gente já sabe que não é, né? Eu não preciso nem saber como é que ela faz o produto dela, eu já sei que ela não é. Por quê? Porque não existe marca 100% sustentável. Então, a gente não pode afirmar, eu sou sustentável. Tá? Porque envolve todas as marcas e todas as empresas, elas trabalham dentro de um ciclo que é por si só não sustentável, né? Então, por mais que você busque ter um propósito sustentável, buscar, né, essa ressignificação do tecido, enfim, trabalhar com tingimento natural, trabalhar com algodão orgânico, etc. e tal, mas você tem ao seu redor terceirizados, né? Então, por exemplo, o transporte que traz o tecido até a fábrica, ele não é sustentável. Então, você utilizou ele para trazer o tecido para a tua fábrica, então, automaticamente, você não está sendo, né? Então, são várias coisas que a gente realmente precisa repensar e precisa melhorar bastante. Mas, assim, eu fico muito feliz da gente ter trabalhos como esses, né? E é como a professora Patrícia disse, hoje a gente sentiu isso, né, que vocês estavam indo além desse mito da sustentabilidade, né, essa coisa do algodão orgânico, não é só a questão do algodão orgânico, é uma valorização do nosso algodão brasileiro, é um estar atento à nossa população, à nossa mão de obra, né, realmente aquele pessoal ali que está buscando, né, ser reconhecido, e essas parcerias, né, como você citou das marcas, né, da Vert Shoes, que é uma marca maravilhosa. Então, assim, é essencial. Essas parcerias são essenciais nesse momento onde a gente quer fazer com que esse propósito sustentável cresça. Então, assim, eu fico realmente muito feliz. A Maria Adelina levantou a mão, então, assim, eu tenho vontade de falar aqui um monte de coisa, mas como o nosso tempo está super curtinho, quero dar a palavra, né? Por favor, Maria Adelina, nos pergunte ou fale o que você quer nos dizer. Eu acredito, sem dúvida, boa tarde a todos, parabéns pelo evento. E eu gostaria de dizer exatamente nessa linha que sustentabilidade não pode ser só aquele vernizinho do vende mais, mas tem que ser uma coisa vivida e inserida junto com a matéria-prima
como um respeito à mão de obra de quem trabalhou por aquela matéria-prima, como respeito à natureza que gerou essa matéria-prima, e não simplesmente ser descartável para ter uma cara nova, uma roupa nova, e não aquela roupa trabalhada artisticamente, modificada, como falou o Gabriel na questão do upcycle. E também olhar ao nosso redor, olhar nosso próximo, porque isso não é só uma questão religiosa, né? Ame seu próximo, mas é uma questão de equilíbrio social mesmo, de equilíbrio com a nossa alma, de ver o próximo que sofre e a gente ter solidariedade a ele, né? E ter contribuições que a gente possa fazer com essa comunidade que nos cerca, contribuição, como você falou, àquela pessoa que transporta, orientar sobre a sustentabilidade a ele também. Sustentabilidade não pode ser que nem santo milagroso, que você sabe que existe, mas ninguém consegue tocar, ver, sentir, né? Sustentabilidade tem que ser trabalhada a cada momento. Então, eu acho que ver essa moçada pesquisando, estudando e sendo sensível socialmente para dizer, eu não quero só lucro por conta disso, eu não quero só minha vaga de emprego com esse vernizinho da onda, da vibe atual. Eu quero viver num mundo melhor. Isso é que me anima muito e me dá vontade de orientar e pesquisar junto com o pessoal nessa missão que é melhorar o mundo. Obrigada, era isso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Acho que você falou coisas assim muito fortes e muito verdadeiras e muito profundas. A Beatriz também levantou a mão. Você quer falar, Beatriz? É breve. Só para falar, essa ideia da sustentabilidade como um mito, foi lendo o Ailton Krenak, né? Tem uma entrevista dele que ele fala sobre isso, depois ele desenvolve isso no Ideias para... Nossa, me fugiu o nome do livro. Adiar o Fim do Mundo. Isso, exatamente esse. Eu acho que é nesse. Então, só para posicionar que isso é uma ideia dele e sim, outros autores entendem a sustentabilidade como um valor. E é o que eu tento, dessa forma que eu tento entender a sustentabilidade, mais como um valor. E só para finalizar, eu também entendo que nós fazemos a nossa parte como? No nosso entorno. Então, assim, o meu trabalho buscou atingir, eu pretendo atingir o meu entorno social. Então, se cada um de nós conseguirmos atingir um pouco, né, porque a gente não consegue abraçar o mundo. Então, assim, se a gente conseguir alcançar quem está próximo de nós, a gente já fez um pouco e, assim, sucessivamente, a gente consegue alcançar o mundo que seja um pouco melhor e mais viável para todos. Acho que é isso. Obrigada pelo tempo. Muito bom. Mariana, você quer falar? Sim, também é breve. Eu acho que uma forma interessante de popularizar essa ideia da sustentabilidade deveria ser de responsabilidade das próprias marcas que trabalham com alguns setores, né, sustentáveis. A gente vê muitas marcas fazendo coisas interessantes que não divulgam de forma a entender. Que muitas pessoas consomem. Estamos fazendo isso. Vocês explicaram melhor o que elas estão falando. Acho que essa é uma forma. Opa, acho que Mari está cortando um pouquinho. Acho que você quer concluir? Tava cortando bastante tua ligação. Perdão, eu não sei até onde vocês ouviram, né? Mas eu estava falando sobre a responsabilidade das marcas de trazerem as informações para o público, justamente instruir o público ao que significa cada processo que eles fazem no caráter sustentável. Eu acho que essa é uma forma interessante de fazer a população geral entender melhor sobre esses processos.
Com certeza, com certeza. Amanda, assim, a gente realmente precisa encerrar, então, assim, eu sei que você pediu a palavra, você quer falar rapidinho para que a gente possa encerrar? Não, professora, só confirmando o que você havia falado, que a gente percebe realmente nesse contexto do algodão orgânico, é a forte ênfase realmente nessa justiça social e de gênero, né? A gente está falando de uma produção que ela também vem aí consociada com outras culturas alimentares, ela garante a segurança alimentar dessas comunidades rurais, né? Então, realmente... E a palavra-chave é parcerias e engajamento, realmente, de toda a rede. Com certeza, parabéns, parabéns. São projetos lindíssimos que estão, né, agregando muito. A gente ainda tem um caminho longo, mas a gente chega lá, né? Professora Patrícia, vamos encerrar o nosso evento com muita dor no coração, que eu queria ficar aqui a tarde toda, não vou nem mentir, né? Que é um momento muito gostoso, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Então, assim, muitíssimo obrigada a todos que estiveram presentes, assim, espero que a gente não perca esse contato, porque é sempre bom ter pessoas perto da gente que pensam como a gente, né, para a gente trocar ideias e crescer juntos, e que saibam mais do que a gente também, porque eu acho que a gente tem que estar perto da gente, ter pessoas que saibam mais, então, assim, hoje eu aprendi muito e estou muito feliz, tá? E contem comigo por que precisarem, um beijo enorme, muito obrigada a todos. Professora Patrícia? Muito obrigada a todos e todas, parabéns pelos trabalhos belíssimos que nos encantaram, de fato nos inspiram a continuar pesquisando. Essa troca de saberes acontece aqui também. Olha o quanto vocês nos ensinaram, né? Quero agradecer também a todo mundo que compõe o colóquio, Marcelo, todo mundo que a gente já falou no começo, para não repetir, e por conta do nosso tempo. E quero também lembrar que a gente tem uma votação que está disponível na plataforma, Event-Tool, e que já ficou aberta desde as 15, então que elege o melhor trabalho que foi apresentado nesses últimos 3 dias, em que estivemos juntas e juntos e juntos. E vai ser difícil, viu? Olha só, que eu não sei em quem eu vou votar, não, tá difícil. Tá difícil. Ó, quero aproveitar também para fazer aqui um convite, para apresentar um trabalho, fazer uma comunicação na sexta-feira, dia 1º, lá no GT16, junto com uma colega chamada Joana Imparato. E a gente continua conversando. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, Fernanda, também pela parceria desses 3 dias. Adorei conhecê-la. Muito bom. Um beijo enorme. Beijo.